Nando Moura disse que a partir de agora considera o Danilo Gentili um bandido e disse que vai se ver com ele na justiça criminal, cara. Vamos ver o que causou tudo isso. Desde 2014, comecei no YouTube, no Facebook, depois no YouTube, pedindo uma CPI da toga, que pode e deveria acontecer agora. Só não. Isso daí que ele tá falando, gente, tem referência ao caso Master, ao caso do Banco Master. Porque o Toffoli, que é o ministro da STF, estaria ligado com o Daniel Vorcaro, que é o chefe do Banco Master, e essa ligação se daria por um resort, que é o Resort Taiaiá, que é um resort que o Nando Moura tem uma cota. As pessoas que são adversárias políticas dele estão usando isso pra dizer que ele tem conluio com o Toffoli de alguma forma. E ele tá respondendo aí, e eu acho que o Danilo Gentili vai ter algo a ver com isso, vamos ver. Acontece por causa da leniência de alguns senadores. Desde 2014, descendo o cacete, não só em Alexandre de Moraes, que censurou a revista Cruzoé, mas também em Dias Toffoli, cobrando Jair Bolsonaro justamente porque ele fez o seu filho Flávio Bolsonaro ameaçar os outros senadores para tirarem as suas assinaturas da CPI da toga. Faltava uma única assinatura, que era dele. Isso aí ele tá falando do fato do Flávio Bolsonaro ter desmobilizado a CPI da Lava Toga. Naquele momento existia uma pressão muito grande para investigar o judiciário, e o judiciário não estava tão forte quanto é hoje. Só que o Flávio Bolsonaro preferiu conciliar do que ir pra briga. E bom, né, os próximos anos mostraram qual foi o resultado disso, né, cara? Uma péssima estratégia dele. E aí vem esses desgraçados aqui falar que eu tenho algum conluio com Toffoli, ou cassino do Toffoli, ou resort do Toffoli. É a mesma coisa que falar que um cara, porque eu tenho cota no Resort Taiaiá, que é um dos resorts mais frequentados do Paraná, inclusive. É a mesma coisa que falar que um cara que abastece sempre no posto da Petrobras é responsável pelo escândalo do Petrolão. Né? Que aliás, você tá em qual resort, hein, Nando? Você não tá no Taiaiá hoje, né? Dessa vez você tá em outro, né, moleque? Pegou mal, né? Você tem do lucro com cassino, né? Você tem do lucro aí Tendo com o lucro com ministro de cassino. STF. Sexta-feira agora, Caraca. eu vou à delegacia e vou meter um processo criminal em cada um de vocês. Porque vocês são criminosos. Ele não tá Criminosos. falando só do Mamãe De Falei maneira aqui. dolosa, vocês me associam com algo que não tem absolutamente nada a ver. Mano, ele vai abrir um BO contra o Para Danilo que Gentili. afugente as críticas que eu faço a vocês aqui todos os dias, não é verdade? Para quem quer saber a minha real conexão com Dias Toffoli, assista esse vídeo aqui, ó. Toffoli, estou envolvido. Essa thumbnail deles Para ter uma ideia do abraçados, tamanho da velho. difamação desses caras. Mas vocês vão ser condenados e vão ser obrigados a se retratar na internet. Diferente de vocês, não existe um único vídeo meu passando pano para Dias Toffoli. Não existe um único vídeo meu a respeito de Dias Toffoli que não seja pedindo por uma investigação em cima dele e a sua possível prisão. Não existe um vídeo meu assim desde 2014. O pior é que eu acho que é uma coisa muito boba, né, cara? Você querer associar ele com o Toffoli porque ele tava com uma cota no resort que o Toffoli administrava. Pô, velho, pelo amor de Deus, isso daí não faz sentido. Sei lá, se você tem uma franquia do McDonald's e o dono do McDonald's faz um esquema de corrupção, de, sei lá, evasão de divisas, algo do tipo aqui no Brasil, você tem alguma relação com isso só porque você participa da franquia? Não tem muita lógica. Isso aí é só, tipo, catando pelo em ovo, né? Existem outras coisas que dá pra criticar. Diferente de Isso eu acho um vocês. erro. Um dos principais membros do partido Missão, do MBL, é o Beraldo, que queria ser só presidente da República, foi candidato a deputado federal. O Beraldo é, segundo a Polícia Federal, um dos principais envolvidos no escândalo da Refit. Cara, isso eu sempre falo, é uma coisa que o MBL não explica. Duas coisas que são muito relevantes que o MBL não explica é o papel da Refit no financiamento do partido deles, porque foi dito que o Beraldo foi o principal financiador junto com a Mamãe Falei, e ele era possivelmente um dos articuladores desse esquema que a Refit fez para poder ganhar bilhões em cima do orçamento público. E eles não explicam também aquela questão da prestação de contas, que eles não prestam contas das próprias campanhas. São dois escândalos envolvendo quantidades muito grandes de dinheiro que o MBL se recusa a explicar. E eu acho que quanto mais eles se recusam a explicar, pior fica. Eles estão empurrando com a barriga um problema que eles poderiam resolver agora. Faz uma live explicando tudo, expondo tudo e é isso. Mas eles não fazem. O maior escândalo de evasão de divisas, fraude e lavagem de dinheiro, onde vocês se beneficiavam diretamente, porque era, inclusive... Cara, pior que eu tô curioso pra ver qual vai ser o um dos resultado principais desses processos doadores aí, do tá, partido. Vitória? Tô curioso. Não fala da Refit. O pior é que isso daí, cara, é uma das coisas que mostram o quanto que o MBL tá envolvido com o escândalo da Refit. Nem é só questão de financiamento direto, por exemplo, do Beraldo financiando a criação do partido deles. Mas eles participavam de inúmeros camarotes e eventos da Refit. Não é só nesse camarote do carnaval. É também um evento da Veja, entende? Que a Refit estava organizando como patrocinadora. É também em jogos de futebol, onde eles estavam utilizando uniformes dessa empresa. A relação deles com essa empresa, cara, era muito profunda. E é por isso que eles precisavam explicar e eles não explicam.
Isso que é complicado, pô, no MBL. Não fala do Beraldo. Temos certeza de que ele é inocente? Não é, desgraçados? Enquanto vocês mentem pra caralho ao meu respeito, eu falo a verdade a respeito de vocês. E uma das coisas que mais entristece é ver o Danilo Gentili participando do mesmo crime. Aí, ó. Porque Não, isso que então o eles Danilo estão fazendo Gentili é aqui criminoso. crime. Se ele tá participando de crime, o Danilo Gentili é um criminoso. Eu realmente quero saber, porque ele já falou anteriormente, mas eu quero que ele diga com todas as letras. Ele vai processar criminalmente o Danilo, porque, inclusive, eu acho que ele vai mostrar no vídeo. Vocês não têm ideia dos tweets que o Danilo fez sobre o Nando, pô. Vocês não têm ideia, mano. Ele vai mostrar mais pra frente, grupo calma. político assassinando um cidadão, não fisicamente, mas tentando erodir Ele completamente deixou escapar, tá ligado? este cidadão que depositou Assassinando o neles cidadão. a esperança e que simplesmente fez cobrar que eles tivessem e mantivessem a palavra. O Danilo Gentili participa exatamente da mesma difamação. Vejam só o quanto o Danilo Gentili caiu. Quem produz banda que tem pedófilo envolvido, Nossa, falando- mano. tem cota em hotel que lucra com cassino, Ele tá relacionando o Nando leva com político pedofilia, pra pô. jantar em casa, puxa o saco deles e pede voto pra eles e segue uns rapazotes que curte conteúdos assim, é cúmplice? Moleque, ele tá Ele tá basicamente chamando divulgando o Nando Moura o de. mesmo mito. Tá dizendo que o Nando Moura tem relação com abuso infantil. Tá dizendo que o Nando Moura é corrupto. Tá dizendo que o Nando Moura, sei lá, faz uma espécie de lobby político pra tentar se beneficiar da máquina pública. E por fim ele diz que o Nando Moura gosta de sodomia, cara. Pelo amor de Deus, velho. Mano, o Danilo, tipo, ele virou arquirrival já, tipo, inimigo completo do Nando Moura, cara. O Miguel que queria que eu associasse o Danilo Gentili ao acobertamento de estupro no caso da Juliana e Otávio Mesquita. É esse o cara que ele tá compartilhando. Com uma conta troll, fake, pra simplesmente difamar. Levando pra frente a difamação que o grupo político que ele apoia levou, de que eu produzo banda com pedófilo, eu acoberto pedófilo e sou amigo deste pedófilo. É aqui, é nesse poço que o Danilo Gentili tá mergulhado o nariz, tá? Esse poço de lama. Que eu tenho cota em hotel que lucra com cassino. Puta que pariu. Deixa eu falar uma coisa pra você, o Gentili. As máquinas de raspadinhas eletrônicas que eles colocaram no Taiaiá, colocaram em janeiro, agora. Eu tenho cota lá muito antes. Aí adivinha por quê que os caras destruíram o local que eu jogava RPG com a minha família no Taiaiá e colocaram lá diversas máquinas de cassino? Você sabe por quê? Porque foi o bosta do deputado federal que você apoia, o Kim Catetanol, o Mamagiri, que votou para legalizar cassinos no nosso país. Mano, pior que isso é uma coisa que não faz muito sentido mesmo, né? Se o Kim Kataguiri legalizou cassinos no Brasil e o próprio Danilo Gentili anuncia cassino, por que que ele tá criticando, tá ligado, o Nando por estar num resort com uma cota lá, né? Só porque, sei lá, tem uma espécie de cassino no resort. Ele nem participa da administração, pô. Seu palhaço de merda. Você, de maneira dolosa, com o intuito de difamar, diz que eu lucro com cassino, me associa a Banco Master e Dias Toffoli, porque eu tenho uma cota no Taiaiá? Pergunte pro seu advogado se isso é crime ou se não é crime. Ele chega no absurdo de forjar uma notícia e dispersar Eu o vi seu isso, público cara. de 12 milhões Porra, de pessoas isso aqui é que claramente seguem inventado, no cara. X. Por que que ele Vejam postou que isso? as fontes dessa notícia que ele forjou sequer são compatíveis entre si. As letras, tá ligado? De tamanhos Inclusive, faz um diferentes. negócio de uma maneira totalmente mal feita, simplesmente para difamar e para passar para frente a narrativa que o grupo político dele criou. Cara, isso é muito processável, né? Tipo, Você é embaixador de uma bet. É você que lucra com cassino. Lucra nas suas redes pessoais, lucra no SBT e provavelmente foi a holding da sua casa de aposta que faz justamente o lobby para que se coloque essas máquinas de raspadinha eletrônica lá no Taiaiá. isso é uma coisa, inclusive, aproveitando pra falar desse patrocínio do Gentili, que eu não entendo. Como pode um cara que, tipo, já é multimilionário, porque ele deve ser multimilionário em questão de patrimônio, né? Como pode um cara que tem tanto dinheiro se render a ficar anunciando esse tipo de coisa, velho? Tu nem é uma pessoa que precisa de dinheiro, tu nem é uma pessoa que tá em ascensão, você já é uma pessoa estabelecida, você já tem uma fortuna com você sendo jovem, inclusive. Pra que tu vai ficar anunciando esse tipo de coisa, velho? Bizarro. Seu canalha. E ainda pega uma música que eu criei junto com o Fábio Lima, sem a minha autorização, e usa para vender cassino pro público dele. Isso deve ter sido feito de Tô achando sacanagem, bem legal, cara. porque você A música, tipo, apostar sendo escolhida em de uma propósito. partida esportiva aí é uma ciência que envolve um pouquinho de feeling, envolve pesquisa, que é interessante você entender quais são as probabilidades da partida e, se tudo der certo, você se diverte, ainda ganha uma graninha, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Gentili. Você tem uma autorização minha por escrito de que você pode utilizar uma música gravada por mim
para divulgar cassino? Cara, ele tá botando Você muitas tem isso aí? ameaças de processo pra cima do Gentili, Eu tanto recomendo que você criminal quanto converse com seu processo civil. advogado a respeito das diversas merdas que você tem feito para lamber o cu de grupo político. Ele continua dizendo o seguinte: leva políticos para jantar em casa, puxa o saco deles e pede voto para eles. Sou eu que puxo o saco dos políticos, Gentili? Deixa eu te perguntar uma coisa. O mamato golpista que veio aqui pedir votos, que você, inclusive, Esse é o Renato participou na Batista, né, gravação do mamato clipe golpista. patético dele, que fez com que o irmão do Renan Santos embolsasse quase 100 mil reais nesses 2 clipes. O mamato golpista Danilo Gentili, ele cumpriu a palavra de honra para comigo? Principalmente você, entendeu? Que faz parte de uma possível renovação política, você vai ser cobrado. Chegar no momento, cara, onde uma decisão que você tome é importante para aqueles que estão me assistindo agora ou é para mim, você vai ser cobrado tomar aquela decisão daquela forma. No dia que você pegar o fundão eleitoral, fudeu pra você. Ele já tinha cara. deixado isso claro, No dia pô. que você pegar uma Eu máquina não de sabia carro, disso. fudeu pra você. No dia que Meu nome é à disposição. Eu sou um cara novo, mas me considero preparado já para essa missão aí. E o compromisso que eu faço com vocês aqui é de combate aos privilégios, sempre de combate a mamata, a privilégio de político. Já começamos fazendo isso na campanha, recusando 1 milhão de fundo eleitoral. Aí, ó, viu? E de ter proposta, de chegar lá e fazer algo bom. De eu poder voltar aqui 4 anos e olhar no teu olho e você ter orgulho do voto que você deu e da confiança que você depositou em mim. Eles se odeiam agora, porra. Que orgulho o Nando tem de ter te levado lá. Eles se odeiam. Mas olha aí, velho. O Nando já tinha deixado bem claro que, tipo, bateria se o cara começasse a usar fundão eleitoral. Ele cumpriu a promessa, pô. Isso para mim é o mais importante. O que Inclusive, polêmico tema, tá? Fundão eleitoral, polêmico tema. Porque, sendo sincero, eu não sou tão avesso assim, não, tá? A ideia de um fundão eleitoral. Quando você pensa na questão da democratização da candidatura, entende? Você poder ser candidato, o fundão ele ganha um sentido muito grande, pô. O problema é quando deixa de ser um fundo eleitoral pra se tornar um fundão eleitoral. Eu acho que o problema tá aí, tá ligado? Catetanol, que também veio aqui em casa pedir votos, andar de Mustang, bombar o próprio canal dele. Vou te perguntar, o Pica Sonsa, ele honrou com a palavra dele quando batizou a gasolina com até 35% de álcool, a gasolina de E quem entendeu, entendeu, né? Esse negócio do fundo eleitoral virando um fundão eleitoral. Acho que o problema tá aí. todo o povo Nesse brasileiro aumentativo. que vai pagar mais e andar menos? Ele honrou com a palavra dele quando votou para liberar o cassino? Ele honrou com a palavra dele quando participou, junto com o mamato golpista, de toda a quebra de palavra e difamação? Hein, o Pica Sonsa, ele honrou? Você vai ver passo a passo, centavo por centavo, o seu dinheiro sendo implementado para perfurar esses poços. Tudo vai ser retratado e prestado contas para você nesse grande projeto que o Movimento Brasil Livre está encampando. Eu prefiro perder por falta de dinheiro e não usar o fundo eleitoral, mas manter a minha coluna ereta, manter a minha postura reta, manter os meus princípios e valores e a minha alma intactas do que utilizar essa imoralidade. Aí, ó, 2 dos problemas do MBL aí, os problemas que eu já falei. Primeira questão, essa hipocrisia, né, relacionada ao uso do fundão eleitoral. Demonizavam e agora estão usando, então eles são demônios ou eles estavam errados antes? E aí? Qual que é o ponto? E segundo erro, velho, essa questão da prestação de contas. Prometem prestar conta das coisas e não prestam, cara. Quanto que eles arrecadaram? Como que esse dinheiro foi usado? Isso é importante de se saber, cara. Muito Quando importante. eu for presidente, me comprometo a dar uma canetada e criar a imunidade cidadã. Todo cidadão terá imunidade para xingar o político que quiser. É curioso quem diz que o cidadão mudou de opinião a respeito do político, como se o cidadão devesse lealdade ao político e não o político ao cidadão. Que merda você se tornou, hein, Gentili? Que merda. Mas que real, ele virou tipo Difamando uma má pra vizinha do lamber MBL agora. o cu de um grupo político. Quando você vai naqueles podcasts e fala o Simonal, acabar com a carreira do Simonal, destruir o Simonal, você, seu merda, seria exatamente como aqueles que meteram o dedo na cara do Simonal. Você é pior. Você é, inclusive, pior, seu lixo. Nossa, você pior, conversava mano. comigo todos os dias. Todos os dias. E sabe que isso é mentira. Diferente do que eu falo do grupo político que você lambe o cu. Tudo que eu falo a respeito deles, eu provo. E não só provo, como foi por isso que eles perderam a liminar vergonhosamente na justiça. Deputado Kim Kataguiri quer criar a Lei Danilo Gentili, garantindo imunidade para qualquer cidadão criticar à vontade os políticos. Essa lei evitaria notícias como essa daqui, ou essa daqui também, ou essa outra, ou quem sabe essa, ou quem sabe a gente pode evitar coisas desse tipo, ou desse daqui, ou quem sabe se um dia você que paga imposto poder xingar político, a gente evita coisas assim, ou assim. Tomara que essa lei passe, porque a gente vai finalmente poder falar algumas verdades, como por exemplo, aquele Lembra quando você deu uma entrevista para o antagonista dizendo o seguinte: eu sou mesmo muito corruptível. Quando eu chegar lá no poder, se eu for presidente da República, tem que ter alguém para puxar meu pé a todo momento, para me colocar na realidade, porque é fácil você se seduzir por tanto poder, por tanta riqueza. Não é, seu merda? Hein? Na primeira Chamou de oportunidade, onde de fato
seria necessário você ficar do lado do cidadão ou do grupelho político difamador que você sabe que é difamador? Você ficou do lado de quem, seu bosta? Hein, seu palhaço do caralho, você ficou do lado de quem? Seu merda. Hoje você está do lado do cara que quer ser deputado e diz que tem que assassinar fetos com síndrome de Down. Do lado de uma feminista que não só defende identidade de gênero, como também Aí, o ó, aborto. espectro cinza. Do lado do governador, que disse que levou um cara para ser assassinado pelo Tribunal do Tráfico e se orgulhava de ser ex-contrabandista e ex-traficante. Do lado dos caras que chamaram Curtis e Arvin, um dos assessores do Kim Kataguiri dizia que teriam que matar os tetraplégicos para vender os seus órgãos. Tudo isso está descrito aonde? Na realidade. Quem diz? Sou eu? Não. São eles mesmos, né, pica-sonsa do caralho? Né, seu merda do caralho? Mano, Pois eles muito bem. nunca mais vão O voltar a vídeo ser com as amigos. atrocidades do MBL está no comentário fixado na descrição desse vídeo. Começamos o dia com uma excelente notícia. A PF pede a suspeição de Dias Toffoli. Mas quando você para refletir, cai a realidade. Quem é que vai julgar a suspeição pedida pela Polícia Federal? Já saiu a grande notícia, né, cara? Já saiu a grande notícia. O STF disse que abriria um processo de suspeição do Toffoli, e aí, depois de uma reunião secreta entre eles, o Toffoli decidiu por conta própria abdicar da relatoria, com o STF soltando uma nota dizendo que ele nunca foi suspeito de nada, mas ele decidiu sair por conta própria. Ou seja, a própria corte se organizou para tirar ele do processo do Banco Master. Neste exato momento, a gente não sabe ainda quem é que vai lidar com o caso do Banco Master a partir de agora, mas pelo visto o STF meteu ele na parede e falou: ou tu sai por bem, ou tu sai por mal, com a gente te declarando suspeito. E ele preferiu sair por bem do caso. É o Supremo Tribunal Federal. Quem é que vai julgar um merda como Danilo Gentili? Você. Menos um dia para todos nós. Bom, esse aqui é o curso dele de música. Cara, muito chocante, velho, essas afirmações do Nando Moura. Mas e aí, eu quero saber, de quem você tá do lado, cara? Você acha que o Danilo tá certo e o Nando Moura é um cara muito chato? Você acha que o Nando Moura tá certo e o Danilo agora faz parte de uma gangue, entende? De assassinar a reputação dos outros, de um grupo de pessoas canalhas? Ou vocês acham que, sei lá, os dois estão nada a ver e, na verdade, certo tá o MBL quanto ao fundão eleitoral? E eles dois, quando falam do fundão eleitoral, estão errados. Comentem aí a opinião de vocês e deixem um like no vídeo também e se inscrevam no canal. Todo dia eu faço live aqui que é às 8 horas, então passem lá, sigam. E é isso, rapaziada. Muito obrigado pra todos que assistiram até aqui. Valeu.